Então, esse exercício agora é o 3, item A. Determine as raízes, esboce gráfico e apresente o vértice da parábola. Eu estou falando qual é o tipo de gráfico, né? Nos seguintes casos. Obviamente, a gente vê que a gente vai ter função quadrática. Já sabe que o gráfico é uma parábola. O sinal aqui já indica para a gente que ela vai ser uma parábola, né? Com essa concavidade para baixo. Então, vamos primeiro achar as raízes. Posso aplicar a fórmula de Bhaskara? Posso, mas não tem necessidade de fazer isso. Quando a gente quer achar as raízes, né? Vamos escrever aqui raízes. Para achar as raízes, a gente vai fazer o quê? A gente quer saber quais são os valores que vão entrar aqui na função, quais valores que eu vou usar como argumento na função que vão devolver o zero, né? Raízes de uma função são esses valores do domínio que devolvem zero na imagem, tá bom? Então, o que basicamente você está falando é o quê? Mas quem é f de x? É menos x ao quadrado mais 9. Então, você quer os x's que fazem menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Se você isolar esse x, é fácil ver que você está se perguntando quais são os números cujo quadrado vai dar 9. E é fácil ver que isso só acontece quando o x é mais ou menos 3, tá bom? Se você quiser aplicar a fórmula de Bhaskara, isso vai dar certo também, tá? Mas não precisa. Então, já achei as raízes, x é mais ou menos 3. O item ainda pede para a gente esboçar o gráfico, é uma parábola, para baixo. E pede para a gente identificar o vértice também. Isso vai sair naturalmente só de esboçar o gráfico. Então, como é que ficaria a parábola aqui? Vamos pegar uma outra cor aqui para fazer o eixo. Então, vamos fazer aqui o eixo desse jeito assim. Eixo x, eixo y. Então, a gente acha que o menos 3. Note que quando x for igual a zero, você vai ter o 9 ali, né? Note que quando você faz f de zero, você vai obter que a função vai devolver o 9. Né? Então, bem no zero vai devolver. Por que eu estou analisando isso? Estou analisando esse fato porque a parábola é simétrica, né, com relação às raízes reais, aqui no caso. Então, o que vai acontecer aqui para o lado esquerdo do eixo y vai estar acontecendo para o lado direito, porque esse é o eixo de simetria, bem aqui seria o caso o eixo y. Mas você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. X do vértice é o quê? Menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Da mesma maneira que eu comentei antes, não tem necessidade de aplicar essas fórmulas, vão aparecer ali naturalmente nessa parábola. Essa é fácil de fazer. Note que o b é zero, então por isso o x do vértice vai dar zero. Se você quiser calcular o delta é b ao quadrado, bota menos aqui, né? Menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 4a. Como já sabemos, o b é zero, então menos, então vai ficar assim. O menos com esse menos que está ali com 4 vai ficar mais. Então vai ficar 4 vezes o a é menos 1. Né? O a é menos 1 e o c é 9. Então, vezes 9, tudo dividido por 4 vezes menos 1. Então, essa conta vai dar menos 36 dividido por menos 4, que por sua vez dá 9. Então, você tem x do vértice e y do vértice, que é justamente o ponto 0,9 que a gente marcou aqui, que mostra pra gente, que relaciona, que ressalta a simetria aí, que vai ser natural nas parábolas. Então, a parábola que a gente está buscando é essa daqui, ó. Quem só fez o desenho na prova e indicou que o vértice já estava ótimo, já ganhava a resposta. Então, esse item está feito. Vamos fazer o próximo item. Essa parábola aí no caso, note que o a é positivo, vai ser uma parábola para cima, né? Então, vamos lá. Aqui no caso, para calcular as raízes, a gente vai precisar fazer o Bhaskara, não vai ter jeito não. Então, vai ficar da seguinte forma. X é igual a menos b. X é igual, vamos fazer aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o a vezes o c. Tudo dividido por 2 vezes o a. Então, quais são os x? Então, menos com menos vai dar mais ou menos raiz quadrada, que vai dar 36.
Aqui vai dar menos 8. Tudo dividido por 4. Então, isso aqui vai dar pra gente 6 sobre 4, mais ou menos. Vou colocar no denominador só, vai. Depois a gente analisa. Vou colocar 6 mais ou menos raiz de 28 sobre 4. Então, isso aqui tá dando pra gente x1, que vai ser 6 mais 28 é 7 vezes 4, tá? Deixa eu fazer um rascunho aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô pensando. 28 é a raiz quadrada de 7 vezes 4, que por sua vez é a raiz de 7 vezes a raiz de 4, que por sua vez vai ser a raiz de 7 vezes 2, ou seja, é 2 raiz de 7. Então, no lugar de raiz de 28, eu vou usar 2 raiz de 7, tudo dividido por 4. Estou usando só o mais aqui, eu vou escrever por menos também. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 3 mais raiz de 7 dividido por 4. Opa, por 2. A gente dividiu em cima e embaixo por 2, tá? O x2, de maneira análoga, que é 6 menos 2 raiz de 7 sobre 4, vai ficar como 3 menos raiz de 7 sobre 2. Então, a gente tem essas duas raízes. Agora, o nosso trabalho é localizar essas raízes para poder fazer a parábola. Vamos primeiro analisar o seguinte, ó. Analisa a raiz de 7. É fácil ver que a raiz de 7 tem que ser menor que 3 e tem que ser maior que 2. Por quê? Pensa bem, ó. Eu quero aproximar um valor para a raiz de 7. Será que eu posso fazer 2? Não. Porque se eu faço 2 ao quadrado, dá 4. E 4 é menor que 7. Por isso, justifica essa desigualdade. Será que a raiz de 7 eu consigo aproximar pelo 3? Também não, porque 3 ao quadrado é 9 e 9 é maior que 7. Por isso, eu justifiquei essa desigualdade. Uma vez que eu tenho essas desigualdades, eu já me localizo onde vai estar a raiz de 7. Ele está entre 2 e 3. Para que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou ter uma noção, basicamente, onde este número vai estar e onde este número vai estar. Eu vou mostrar para vocês como eu consigo construir intervalos onde vão localizar para a gente essas raízes. Primeiro vamos fazer para esse aqui a partir dessa desigualdade. Tá? Fazer assim, ó. Então, se eu somar 3 em todo mundo, mostra o seguinte, ó. Se eu somar 3 nessa desigualdade toda, eu estou buscando este número, tá? Vou buscar esse número. Então, como eu tenho raiz de 7 aqui, vou somar o 3 nele para chegar nesse numerador aqui. Então, vai ficar assim, ó. Se eu somei 3, eu somo 3 aqui. Mantém a desigualdade. 3 mais raiz de 7. E somo 3 ali, vai ficar 6. Não, agora eu divido todo mundo por 2. Note que dividir por 2 é multiplicar por meio. E como é um número positivo, não muda em nada a desigualdade. Então, a gente acabou de mostrar o seguinte, que 5 sobre 2, que é 2,5, se vocês preferirem, está embaixo de 3 mais raiz de 7 sobre 2, que por sua vez está embaixo de 3. A gente obteve isso aqui. Então, a gente já localizamos aonde a gente vai entender que está esse número, 3 mais raiz de 7 sobre 2. Ele está em cima do 2,5, tá bom? Em cima do 2,5. Vamos colocar assim para vocês verem melhor. Agora, o que acontece com o outro número? Vamos ver. O 3 menos raiz de 7. De novo, eu vou partir desse intervalo aqui que a gente obteve para a raiz de 7. Eu quero fazer aparecer o menos raiz de 7, aqui tem o mais. Se eu multiplicar a equação inteira por menos, eu tenho que virar as desigualdades. Então, vai aparecer assim, ó, menos 3, menor que menos raiz de 7, menor que menos 2. Mas isso mostra que agora, se eu somar 3 em todo mundo, e não muda mais a desigualdade, vai ficar assim, 0, menor que 3 menos raiz de 7, menor que 1. Agora, se eu dividir todo mundo por 2, eu divido por 2 aqui, divido por 2 aqui e divido por 2 aqui. Aqui vai ficar 0 ainda. Olha, a gente obteve uma desigualdade por 3 menos raiz de 7. Obtive uma localização para ele. Agora eu tenho uma noção de quando eu for desenhar a parábola. Note, esse número é positivo, inclusive, tá? As duas raízes são positivas. Então a gente sabe localizar essas raízes e assim a gente consegue desenhar uma parábola mais próxima da real, né? Claro, sempre é um esboço, nunca sai direitinho, perfeito, mas a gente consegue ser preciso com relação pelo menos à positividade e negatividade. Então eu vou fazer aqui os eixos
O eixo das abscissas e ordenadas está feito. Vamos marcar aqui, então, o 0 está aqui. Vou marcar o meio aqui. Vamos marcar o 2,5, ó. O meio está aqui. O 1 está aqui. O 2 e o 3. São os números que a gente precisa. Vou colocar em vermelho as nossas raízes, porque aí vai destacar mais. Note, essa primeira, que é o x1, vamos chamar ela de x1, tá? Igual a gente chamou lá atrás. Esse é o x1 e esse aqui vai ser o x2. O x1 está entre 0 e meio, então o x1 está mais ou menos aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui assim. X1, certo? E o x2 está entre 2,5 e 3. Então está mais ou menos aqui, né? Entre 2,5 e 3. É isso mesmo, né? Entre 2,5 e 3. Entre 2,5 e 3. Está mais ou menos aqui, entre 2,5 e 3. O x2. Certo? Agora a gente vai ver o x do vértice, né? Bom, a gente calculou já as raízes, a parábola vai passar por aqui, e agora a gente vai analisar o x do vértice. Vamos lá. Como é que fica o x do vértice? É menos b sobre 2 vezes o a, que é menos, vamos olhar lá quem é o b, acho que é menos 6, né? O b é menos 6, eu tô olhando aqui no enunciado, não precisei subir. Então é menos 6 dividido por 2 vezes o a. Então vai dar assim, vai dar 6 dividido por 4, que é igual a 3 sobre 2. Então é 1,5, né? Então fica mais ou menos aqui. Ficou um pouquinho torto as coisas, mas vamos colocar 1,5 mais ou menos aqui. Não tá muito certinho, porque tem que ser simétrico. A distância daqui até aqui tem que ser a distância daqui até aqui, tá bom? Então, como eu tô desenhando as coisas de uma maneira um pouco mais grosseira, então não vai ter muita precisão aí, tá? O e-mail teria que estar mais ou menos aqui. Já sei, eu vou só arrumar o x2 aqui, ó. Vamos arrumar o x2 pra cá. Aqui seria o x2. Aí dá uma impressão que tem uma distância um pouquinho mais igualada. Tá vendo essa distância daqui até aqui? Essa distância daqui até aqui. Vou marcar aqui o meio. Tá? Nossa, tá bem ruim ainda. Pera aí. Aqui até aqui. Só aumentar o 3 aqui, então. Pera aí. Tá de preto. 3, pronto. Agora ficou um pouco menos pior, ó. Então, aqui vai ser o 3 meios, que é o nosso x do vértice. Então, a distância daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui. Não tá tão ruim, vai. Tá ruim, mas não tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Vamos fazer agora o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. O delta a gente já calculou, que era 28, né? Dividido por 4 vezes o a, que é 2. Então, isso vai dar menos 28 sobre 8. Então, vai dar menos 14 sobre 4, menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2, que é menos 3,5. Ixi, aqui não vai ficar bom também em termos de espaço. Deixa eu fazer só uma organizaçãozinha para ficar melhor aqui. Não vai ficar tão ruim. Eu vou tirar esses caras aqui. Só vou deslocar eles, para não atrapalhar a conta. Depois eu vou dar uma aumentadinha no eixo. Mais ou menos aqui assim. Aqui dá pra gente agora incluir o 3. Seria... Quanto que era mesmo? Seria 3,5. Ixi, tá bom, vai. Ó, aqui seria mais ou menos o 3. Né? Seria mais ou menos o 3. O 3,5 tá mais ou menos aqui assim. Tá, 3,5 aqui assim, vai. Vamos colocar 7 sobre 2. 7 sobre 2. 7 sobre 2, negativo. Assim. Então, bem aqui, ó. X do vértice e Y do vértice. Aqui é o vértice, ó. X do vértice, Y do vértice. Então, esse é o vértice da parábola. Agora, na hora de construir a parábola, né, vai ficar bem esquisitinho ainda. Eu vou colocar esse x1 um pouquinho mais pra frente, vai ficar menos pior. Eu tenho o x1 aqui, ó. X1, pronto. Tá um pouco menos pior. Agora vai ficar assim, ó. Vamos fazer de azul a parábola. Então, fica assim, ó. Porque o que acontece desse lado esquerdo, com relação a esse eixo aqui, a gente consegue simetricamente aqui, ó. Sobe, sobe. Tá?
Aí ela cruza aqui. Se você faz o x igual a zero na nossa conta, se você faz o x igual a zero na nossa f, né? A f de x é igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 1. Se você faz o x igual a zero, essa conta vai dar 1. E é justamente no 1, mas aqui 1 seria mais ou menos aqui, aonde a parábola cruza o eixo x, né? Peraí, deixa eu fazer um pouquinho menos pior aqui. Então teria que ser mais ou menos ali, vai. Tá bom? Seria a parábola, a parte esquerda e a parte direita aqui. Eita, gráfico ruim. Já vai. Isso aí, mais ou menos isso, tá? Tá ruim, mas tá bom. Então, você caracterizou o vértice, você achou as raízes, esboçou o gráfico da parábola e aqui encerra o exercício. Valeu!